Então, nossa filha Letícia também está fazendo aniversário hoje. Eu quero também chamá-la aqui para que ela venha em nome de toda a igreja, a nossa irmã Dagmar, destacando em nome de toda a igreja, que Deus continue abençoando cada dia mais. Amém? Missionária linda, aqui está a nossa filha Letícia também, que está fazendo aniversário hoje, uma data tão especial, não é verdade? E eu quero convidar a você nesse momento, estenda suas mãos aqui para os aniversariantes, nossa irmã Dagmar e nossa filha Letícia, e que o Senhor, e peça o melhor de Deus para a vida delas, amém? Peça o melhor de Deus, soberano e eterno Deus. Ó Pai, aqui estão as tuas filhas, e queremos te agradecer por mais a primavera que o Senhor tem concedido a elas. Que o Senhor venha a cada dia estar suprindo as necessidades, abençoando-as, cercando, ó Pai, com toda sorte de bênção no reino celestial. Que o Senhor venha, Senhor, conceder, meu primo Fred, esposo de Dagmar, papai de Janaína, né, chegou do Brasil, e é muito bom tê-lo aqui conosco, né, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra de vitória para a sua vida, como para toda a igreja. Amém? Glórias a Deus. Eu quero convidar os irmãos nesse momento a se colocar de pé. E aí vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. E logo depois você vai poder se assentar, ficar bem tranquilo, para que você possa ouvir a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 26, até o versículo de número 30. Também, está nos visitando o papai de nossa irmã Tiffany, ali da Igreja Nazareno, e é motivo de muita alegria a presença desses servos do Senhor aqui conosco. Leva o nosso abraço ali para o pastor Darwin. Amém? Estive com ele ontem, e uma maravilha. Deus abençoe. Todos encontraram? Se você ainda não encontrou, Escola Bíblica Dominical, Evangelho de Lucas, está bem fácil. Quarto Evangelho, terceiro Evangelho, aleluia. Todos encontraram? Se você não encontrou, está aqui, ó. Vai colocar? Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 26, até o versículo de número 30. Glórias a Deus. Assim diz a santa e soberana palavra do Senhor Jesus. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, ó Pai, acabamos de ler a Tua santa e soberana palavra. Palavra essa, ó Pai, que é viva, é eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, que penetra entre a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Fale conosco mais uma vez nessa noite. Leve a nossa mente cativa ao Senhor. Jogue por terra todo impedimento, todo embaraço, toda situação contrária, todo cansaço, todo mal-estar. Caia por terra e que o Teu nome venha ser no nosso meio mais uma vez glorificado, porque aqui não há outro lugar, ó Pai,
que é a tua casa, a tua presença nos envolvendo para mudar a nossa história. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer por nós, no teu nome, ó Pai, te agradecemos. Amém. Tome o teu assento e vamos apreciar a palavra do Senhor Jesus. Lucas, ele está escrevendo este evangelho e expressando as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós encontramos aqui no capítulo 17, no capítulo 21, são textos escatológicos, são palavras que estão sendo escritas a respeito da vinda do Senhor Jesus, da segunda vinda do nosso Senhor. Nós sabemos que o nosso Senhor, o Filho do Deus Altíssimo, ele veio, como diz no Evangelho de João, capítulo 1, o Verbo que se fez carne e habitou em nosso meio. Jesus mesmo, ele está sendo apresentado como o pão da vida, como o caminho em que a humanidade necessita. O caminho, a porta estreita, em que poucos irão entrar por ela. Jesus mesmo deixa escrito, dizendo que existe uma porta larga, em que muitos entrarão por ela. Uma porta larga, uma porta em que se pode tudo e tudo é aceitável. Mas ele diz que a porta estreita conduz à vida eterna e a porta larga conduz à perdição. Lucas está escrevendo aqui algo que Jesus deixou escrito falando. Quando no tempo de Noé, no período de Noé, antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E Jesus também está dizendo que após o dilúvio, no período de uma outra geração, na geração de Ló, em Sodoma e Gomorra, eles também casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, plantavam, colhiam, festejavam. Só que Jesus, de repente, veio o juízo de Deus. Veio o juízo de Deus na geração antediluviana. E veio o juízo de Deus na geração pós-diluviana. E Lucas está relatando isso. E o que é importante para nós é que nós estamos vivendo em uma geração, em um período em que o mundo, em que a humanidade se encontra debilitada, espiritualmente falando. O mundo está enfermo, o mundo está doente, e dentro da visão de que nós estávamos ministrando na quarta-feira, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque é loucura para ele, porque o homem espiritual, ele tudo discerne e por ninguém é discernido. E as coisas do reino de Deus, elas são discernidas espiritualmente, e não sendo um homem natural, não mediante aquilo que os nossos olhos podem ver, porque as Escrituras nos diz que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Nós não andamos mediante as circunstâncias. As circunstâncias podem parar um homem de Deus, mas se ele é espiritual, ele olha as circunstâncias como um meio dele alcançar a promessa, um meio dele alcançar a bênção. Ele olha os empecilhos da vida, ele olha os problemas seculares, ele olha a adversidade, o vento contrário, mas ele tem isso como um degrau que o levará a obter mais a presença de Deus. Ele tem isso como um motivo a mais para vencer os obstáculos, porque existe uma coroa o aguardando. Olha para o teu irmão e diga para ele: é tempo de buscar mais a presença de Deus. É tempo de nos envolvermos mais com esse Deus.
que deixa escrito de Gênesis a Apocalipse, ele deixa estabelecido, ele deixa bem explicado para o seu povo, dizendo a respeito da sua volta, dizendo a respeito que ele vai voltar, ele vai regressar, porque ele vai buscar a igreja. Ele deixou escrito dizendo: eu preciso ir ao Pai, para que eu vá e envie o Consolador, o Espírito Santo, para que fique convosco, até que eu volte novamente, porque eu estou indo preparar lugar, e quando estiver tudo preparado, eu voltarei para te buscar. Diga glórias a Deus por isso. E mediante isso é importante nessa noite nós não só ouvirmos a palavra de Deus, mas sermos praticantes da palavra do Senhor. Porque aquele que somente ouve e não pratica, ele é considerado dentro das Escrituras um homem que constrói a sua casa sobre a lama ou sobre a areia. O vento, a tempestade vem, ou a enchente vem, logo, logo a casa cai. Mas aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que pratica a palavra do Senhor, aquele que vive na íntegra a palavra de Deus, ele é comparado nas Escrituras por Jesus ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. O vento vem, a tempestade vem, a enchente, a água vem, mas nada ela vai sofrer, porque a rocha é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E é importante então colocarmos em prática, é importante nós entendermos aquilo que o Senhor tem para nós nesses últimos dias, nos aproximarmos mais dele, nos envolvermos mais com esse Deus, como diz a palavra do Senhor: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscares de todo o vosso coração, quando verdadeiramente compreender que eu sou o único Deus que posso mudar a tua história, que eu sou o único Deus, Criador dos céus e Criador da terra, aquele que tem o domínio, aquele que tudo subsiste através da sua palavra. Oh, aleluias por isso. E nós estamos aqui em mais um ano que está se aproximando do seu fim. E talvez você venha, quem sabe, lembrar de alguns acontecimentos na sua vida, em que você poderia ter feito diferente, em que nós poderíamos ter agido de uma forma diferente. Cometemos falhas, erramos em algumas situações, em algumas decisões, mas a palavra do Senhor está repleta de personagens que erraram, personagens que falharam, mas que Deus agiu com restituição, que Deus agiu com misericórdia, que quando eles se arrependeram, que quando esses homens perceberam que haviam agido de uma forma errônea, de uma forma errada, e tomaram a decisão errada, a Bíblia nos diz que se este homem, se esta mulher, se esta nação, se este rei, se este povo reconhecer que errou, deixar o pecado, confessar diante do Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para apagar os nossos pecados, para nos limpar, para nos purificar de todo mal. Está escrito que o Senhor deixou escrito dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. É palavra de Deus. Então, caso no decorrer de 2012 você falhou,
Saiba que o Senhor está disposto a restaurar, a restituir, a te abençoar, desde que você deixe o erro, desde que você compreenda que você errou e que não foi Deus que errou, porque Deus continua sendo Deus. Sem o teu glória a Deus, sem o meu glória a Deus, Ele é Deus, e nós sem Deus nós não somos nada. E a palavra do Senhor nos diz que muitas pessoas cometeram erros, falharam, mas que não se arrependeram nas Escrituras e tiveram um fim terrível. Homens que, devido à atitude errada que tomaram, eles levaram toda uma geração ao fracasso, como Caim. Nós podemos ver que Cão, filho de Noé, que também por uma atitude errônea, ele comete um grande erro em mostrar a nudez de seu pai Noé, e com isso leva para a sua geração, para os seus filhos, uma palavra de maldição. Nós encontramos na Bíblia Saul, que cometeu erros em que foi sacrificar em vez de obedecer e perdeu o reinado. Nós encontramos nas Escrituras pessoas que cometeram erros que não puderam, não se arrependeram e tiveram uma situação terrível. Mas nessa noite eu quero aqui falar com você da importância da vigilância, da importância de sermos prudentes, porque Jesus está voltando. A palavra do Senhor nos diz, em Mateus capítulo 24, que nenhuma palavra que está escrito neste livro passará. Passará céus e terra, mas essas palavras que aqui estão escritas não passará. E o Senhor deixou estabelecido, eu vou voltar. Em Atos, capítulo 1, quando Jesus já havia sido crucificado e havia ressuscitado, permanecido na terra por um período, e quando ele está chegando ali, em Atos, capítulo 1, ele mesmo libera uma palavra para os seus discípulos, dizendo: olha, convém que eu vá, e convém que vocês se reúnam, se mantenham reunidos no cenáculo, em oração, em jejum, porque virá uma virtude, o Espírito Santo virá, e quando vós estiverem cheios dessa virtude, vocês irão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Versículo 8 do capítulo 1 de Atos. Se cumpre esta palavra em Atos capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Que de repente então veio um som como de um vento veemente e impetuoso, adentrou no cenáculo e todos foram cheios da virtude, da graça e da glória de Deus sobre a vida deles. A palavra também que havia sido profetizada por Joel, em que toda língua confessará, em que o Espírito Santo virá agora sobre todos, e não somente a alguns. Nós encontramos aqui que logo depois dessa virtude do Espírito Santo vir sobre aqueles que estavam reunidos, um homem indouto como Pedro começa a pregar a palavra, e 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Olha para o teu irmão e diga para ele: é o que nós precisamos. É uma capacidade que vem do alto, e não uma capacidade humana, e não simplesmente um conhecimento de letras, ou
não simplesmente um ouvinte da palavra. Mas aqui, voltando para o texto, a palavra do Senhor nos diz que nos tempos de Noé, casava. E casar não é pecado. Dar-se em casamento não é pecado. Comer ou beber não é pecado. Desde que não seja um glutão, porque a glutonaria é pecado. Comprar não é pecado. Vender não é pecado. Plantar ou colher tampouco é pecado. Mas por que veio então o juízo de Deus antes do dilúvio sobre aquele povo que ali estava, de Gênesis 4 em diante? O porquê então que veio o juízo de Deus lá em Gênesis capítulo 18 e 19 sobre a vida daquele povo de Sodoma e Gomorra? Porque o que eles faziam não tinha Deus presente na vida deles. Eles compravam, vendiam, mas tudo que eles faziam, em outras palavras, eles diziam: Deus não precisa estar presente. Eu não preciso deste Deus. Eu sou autossuficiente. Nós não precisamos dele. Nós fazemos o que bem entendemos, o que queremos. Vamos às festas, mas ali não há um culto de adoração ao Senhor. Compramos, mas não consultamos ao Senhor. Vendemos, mas também tampouco consultamos ao Senhor. Casamos ou damos em casamento, mas não consultamos ao Senhor. A presença de Deus havia sido banida do meio da geração de Caim. A presença de Deus havia sido banida do meio da cidade de Sodoma e Gomorra. Deus não estava presente. E por isso veio o juízo de Deus. E nós não estamos vivendo em tempos diferentes. Anos se passaram. Mais de 4.000 anos. Mas estamos vivendo tempos de Sodoma e Gomorra. Estamos vivendo o tempo em que o mundo, o sistema que opera através dos homens, dos governos, das entidades poderosas, através dos Illuminatis, através de tanto sistema, dizendo que o mundo não precisa de Deus. Religiões dizendo que existem outros deuses. Sistemas vindo contra o sistema, vindo contra a igreja do Senhor. Existe um sistema no mundo chamado sistema aquário, que quer prender o peixe, limitar o peixe, porque o peixe é a igreja, o peixe sou eu e você, e eles dizem que enquanto a igreja, enquanto este povo estiver aqui, eles não podem fazer tudo que dar a gana deles fazer. Enquanto tiver um povo reunido, orando e apresentando-se diante de Deus e esperando a volta do soberano, eles não podem agir. Mas eles estão agindo. Eles estão agindo de uma forma bem sutil, mas eles estão adentrando nos lares. Eles estão buscando meios de induzir, de enganar as pessoas. E nós precisamos ter esse conhecimento das Escrituras, da palavra do Senhor, porque esse sistema está agindo, tentando enganar as crianças, porque a Bíblia nos fala que chegaria um tempo em que esse sistema, o anticristo, ele iria até mesmo enganar os escolhidos de Deus, por causa da falta de conhecimento. Porque a palavra do Senhor nos diz
que a falta de conhecimento é o que leva o homem a pecar. A falta de conhecimento, de aproximação de Deus, nos faz frágeis, nos faz fracos. Mas quando nós conhecemos as Escrituras e o princípio da palavra de Deus, nós somos um obstáculo para este mundo. Porque aqui nós não somos deste mundo. Nós temos um mundo, temos uma cidade santa nos aguardando, nos esperando, que é a Nova Jerusalém. Esse sistema está agindo. Esse sistema está tentando impedir o progresso. Por quê, pastor? Porque o sistema deste mundo, o que eles querem implantar é que pessoas do mesmo sexo podem e é normal viverem juntos. Sistema que vem contra os princípios de Deus, que não tem nada a ver, que está tudo bem, homem com homem, mulher com mulher. Aí você vai lá em Romanos, está escrito que Deus, quando Paulo escreve, Deus nos entregou as suas paixões infames, os deixou, porque o pecado gera pecado, o pecado leva à morte e leva à morte eterna. Mas quando nós aproximamos de Deus, porque Ele é vida e Ele tem vida e vida em abundância para as nossas vidas, tudo muda. Você vai contra o sistema. Você não faz o que o mundo diz. Amém. Você, afinal, você é um cristão. Você é luz e você não é treva. Não existe meia luz, ou é luz ou é treva. De uma boca não pode jorrar, não pode sair de uma boca palavras de bênção e palavras de maldição. Se você é uma nova criatura, se somos verdadeiramente cristãos, nós precisamos ter palavra de vida eterna, palavra de bênção. E esse sistema está agindo. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: enquanto a igreja estiver aqui, seremos vitoriosos. Eles não podem agir. Aleluia. Porque a palavra de Deus nos garante. Enquanto a igreja ora, enquanto a igreja está gemendo, enquanto a igreja está aqui, eles estão tendo problemas. É, Jesus. Mas diz as Escrituras que um belo dia virá o juízo do Senhor. Virá o juízo como nos dias de Noé. Virá o juízo de Deus como nos dias de Sodoma e Gomorra, em que ninguém sabe o dia, nem o momento, nem a hora que o Senhor voltará. É por isso que o Senhor nos diz lá em Mateus capítulo 24, versículo de número 45 e diante, fala de um servo que quando o seu Senhor deixa em suas mãos o comando dos seus empregados, bem-aventurado é este servo quando o seu Senhor voltar e o encontrar trabalhando. Mas se ele pensar que o Senhor vai tardar, que o Senhor vai demorar, ele não vai vir agora, eu não sei o momento, e começar a espancar os seus funcionários, de repente o seu Senhor chega e então irá tratar com ele. Nós não sabemos o momento, mas nós sabemos que ele virá. E para isso nós precisamos estar preparados. Eu não sei como que está a tua vida espiritual diante do Senhor. Às vezes nós conversamos com algumas pessoas e eles dizem: eu ainda sou jovem. Outros dizem: eu já ouvi falar que Jesus vai voltar já há muito tempo. E até hoje nada. Olha eu aqui, já estou com os cabelos brancos. Outros já estão sem cabelo. Porém, se esquece que Jesus já voltou para muitos. A trombeta já soou para muitos. Muitos com um mês, com um ano, com 5, com 10. A trombeta já soou para vários.
talvez estavam preparados e outros não. Mas nós temos ainda a oportunidade dada por Deus, dizendo: olha, estejais atento, sejais vigilante, prudente, como as Escrituras dizem, prudente como a serpente e simples como as pombas. Eu preciso estar atento. Eu não posso ser pego de surpresa. Eu não sei o momento que a trombeta vai me chamar, vai me tocar e vai dizer o meu nome. Mas eu preciso estar atento, como aquelas 5 virgens prudentes, que tinham consigo azeite, tinham consigo reservas. Mas as outras 5 eram loucas, não tinham azeite. E quando eles gritaram dizendo: aí vem o noivo, as prudentes que tinham reserva consigo de azeite, elas puseram azeite na lâmpada, na lamparina, na candeia, acenderam e foram de encontro com o noivo. Mas as outras 5 que não tinham, as loucas, ficaram do lado de fora, não puderam entrar para as bodas. Olha para o teu irmão e diz para ele: eu não sei você, mas eu não vou ser pego de surpresa. Aleluias. Eu não sei você. Nós encontramos, igreja, e não há desculpa, quando a palavra do Senhor mesmo diz que ninguém, olha para o teu irmão e diz para ele: ninguém chegará diante do Senhor com as mãos vazias. Ninguém chegará diante do Senhor e vai poder dizer: não me falaram, ninguém me falou, nunca ouvi a tua palavra, Senhor. Ninguém terá desculpa naquele dia. Ninguém vai poder dizer. Por quê? Porque o Senhor, ele vem falando já desde a antiguidade. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Jesus. Glória a Deus. Está escrito. Ele falou lá atrás. Mas pastor, pode ser a qualquer momento, a qualquer momento, a qualquer instante. E nós precisamos estar preparados. Ainda que o nosso homem exterior, como diz Paulo, se corrompa, envelheça, o interior está se renovando a cada instante diante do Senhor. O Senhor está preocupado, interessado com esse homem interior e não com o exterior, porque nós teremos um corpo glorificado diante dele. Diga glória a Deus por isso. Teremos um outro corpo. Não teremos esse corpo, esse cabelo assim. Seremos diferentes. Como ele é diferente. Como ele está diante do Pai, à destra do Pai, assentado, e ele só leva em suas mãos a marca dos cravos. Mas o seu corpo já não está mais com as marcas de açoite. Ele está na sua glória, com a sua coroa de glória, com a sua veste de glória, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o soberano, o eterno, o eu sou, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele está do lado do Pai. Aleluia. E ele está olhando para mim e para você dizendo: filho, você tem que ir até o fim. Você não pode tirar a tua mão do arado. Você não pode olhar para trás. Porque tem pessoas que são tão lentas que precisam até de ajuda, como a mulher de Ló. E nem o anjo ajudando ela salva. Nem o anjo pegando ela pela mão dizendo: vocês estão muito devagar. Mesmo assim, caminhando com ela, de mão dada, a mulher de Ló olha para trás. Ela olha para Sodoma e Gomorra. O coração dela está lá.
E ela virou uma estátua de sal. Nem mesmo o Senhor falando. Nem mesmo o Senhor enviando anjo. E o Senhor está dizendo, eu falei a vossos pais antigamente, muitas vezes através dos profetas, e hoje eu falo através do meu filho, e hoje eu continuo falando através dos meus santos, através do meu povo que está na face da terra. Você precisa levar essa palavra de vida. Você precisa ter essa palavra. Palavra, como diz, temperada com sal. Palavra que edifica. Palavra que muda a história. Palavra que Jesus mesmo ele diz, olha, digam a eles que eu sou o pão da vida. Diga a eles que eu sou o caminho. Não sou vários caminhos. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, por intermédio de mim. Jesus ele deixa escrito, eu sou o bom pastor, que dou a minha vida pelas ovelhas. Eles não entendiam, mas ele está dizendo, eu serei crucificado por vós. Por amor a vós. Para salvar a vós. Nós precisamos aproveitar a palavra de Deus. Como eu já ministrei aqui, muitos pereceram porque não atentaram, não aproveitaram a palavra que foi ministrada, e por isso eles pereceram no deserto. Tinham promessa, mas pereceram porque murmuraram, pereceram porque foram incrédulos, pereceram porque não deram ouvido, passaram pelo mar vermelho junto, beberam da água da mesma rocha, comeram do mesmo maná que Deus enviou, mas pereceram porque não foram atentos à voz do Senhor. Paulo ele diz isso lá em 1 Coríntios de 1 a 7. Ele está dizendo, muitos pararam para quê? Está lá no versículo número 5, pararam para comer, pararam para beber, pararam para folgar, para se divertir. Eu não estou dizendo que você não se deve divertir, passear e tirar férias, não é nada disso. Mas em tudo que você vier fazer, que Deus seja o centro da tua vida. Que Deus venha ser o Senhor da tua vida. Que em todas as decisões que você for tomar, fale com o soberano primeiro. Porque dele é a terra, dele é todas as coisas. A geração de Caim pereceu. Você abre lá em Gênesis, capítulo de número 4. Você encontra que a geração de Caim foi uma geração invejosa, uma geração sanguinária, uma geração adúltera, uma geração que homens inteligentes, mas para o lado da maldade. Homens que não se arrependeram. Você pega do capítulo 4 de Gênesis até o versículo de número 24. Porque os dois últimos versículos, 25 e 26, é do irmão que nasce, Sete. Mas se você pega o capítulo 4, você encontra Caim, invejoso, mata o irmão Abel. Por quê? Porque Deus havia aceitado a oferta de Abel, que era pastor de ovelhas. Caim era lavrador do campo, agricultura. Caim leva uma oferta ao Senhor, e logo depois Abel leva a oferta dele. E o texto diz que o Senhor se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Olha para o teu irmão e diga para ele, Deus é justo, não é? Deus é justo. Deus não age com injustiça. Um dos atributos de Deus é justiça. Além de ser onisciente, onipresente, onipotente, Ele é justo. Justo com o justo e justo com o ímpio. Ele é justo com todos. E o Senhor chega
diz: Caim, se você tivesse feito da forma correta, da maneira certa, teria eu atentado para a tua oferta. Porém, eu atentei para de Abel, mas faça melhor, e eu também vou aceitar a sua. Caim, ele fica, diz o texto, em Gênesis 4, ele fica irado. Caim cai o semblante, e Deus diz para ele: Caim, por que caiu o teu semblante? Faça bem feito que eu recebo. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: não dê qualquer coisa para o Senhor. Você não engana aquele que é soberano. Não tem como enganar o Senhor. Ele é soberano. A palavra do Senhor nos diz que antes que alguma palavra ou um pensamento seu informar uma palavra, antes que saia dos nossos lábios, o Senhor já tem resposta. A palavra do Senhor nos diz que antes que pensamos, antes Ele já tem. Ele mesmo, ele diz em Isaías: aonde estava tu quando eu lancei as nuvens? Aonde estava quando eu juntei as águas na concha da minha mão? Aonde estavas quando eu pus na balança o pó da terra? Não tem como enganar este Deus. Não tem como brincar com Ele. Ele chegou e ele disse: Caim, faça bem feito que eu recebo. Caim preferiu ficar chateado, não pediu perdão e não procurou fazer melhor. Ele, pelo contrário, ele quis acabar com aquele que estava fazendo bem para o Senhor. Ele mata o irmão, e você logo depois, você pega e acompanha esse capítulo 4, que vai nascendo filhos. Nasce Enoque, e não confunda este Enoque com o Enoque, os instrumentos cortantes, homens que criaram instrumentos para fazer som, para música, mas nada, em nenhum momento, você